Muito bem. E eu peço que você abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, que foi o texto base da mensagem da semana passada. E ao longo das mensagens dessa série sobre o sentido da vida, nós já descobrimos que Jesus deixou claro para nós que o sentido da vida só pode ser encontrado no exercício do amor. Amor na prática. E que esse amor se fará prático, se fará real, quando aplicarmos a nossa vocação, o chamado que Deus tem para nós, o propósito de Deus para a nossa vida. E esse propósito, essa vocação, Deus concedeu a cada um de nós e a todos nós. E essa questão do amor prático, tivemos aqui pela manhã um chá revelação. Né? Uma das nossas irmãs, grávida, né? Chegou a hora de divulgar o sexo do neném. E isso me fez parar para pensar, né? O que motiva uma mulher a ter filhos? Esse é o tipo mais sacrificial de amor que existe. Porque a mulher, o seu corpo vai sofrer com isso, e às vezes é difícil, não consegue engravidar, aí tem que ficar tentando várias vezes, há todo um sofrimento emocional com isso, aí depois engravida, começa a criança a crescer no seu ventre, isso transforma o corpo da mulher, aí nasce a criança, toda aquela preocupação, todo aquele cuidado, aquele pequeno serzinho que faz tanto barulho e sujeira, mas a mãe morre de amor por ele e vira à noite e continua sofrendo fisicamente, principalmente agora, né, que a amamentação é tão recomendada, né, todo um sofrimento físico nisso. Aí a criança cresce, começa a correr, e aí outra preocupação, vira adolescente, mais preocupação, aí cresce e vai embora. Então, gente, é um amor sacrificial, é uma coisa assim que não tem igual, os homens realmente têm muita dificuldade para entender um negócio desse. E quando eu penso no amor de Deus, o que me vem à mente é o amor de mãe. É esse amor que se doa, que se desdobra, que se dedica, que nunca deixa de amar. Mesmo quando o filho já casou, já mudou, já está em outro país. Não tem jeito, parece que o cordão umbilical nunca é cortado. E o cordão umbilical de Deus conosco, realmente, nunca é cortado. E é a expressão desse amor de Deus que a gente pode compreender de alguma forma olhando para como as mães amam os seus filhos, é que deve ser a nossa inspiração. É incompreensível para nós o amor de Deus, a forma como Deus sacrificou o seu próprio filho por nós, é incompreensível. E aí, olhamos que essa vocação, esse chamado de Deus para o serviço, fruto do seu amor por nós, ele pode ser expressado de forma individual. Pode. Mas ele é melhor expressado coletivamente, mutuamente, complementarmente, no corpo de Cristo. Isso tudo nós já vimos. E lá em Efésios, eu faço questão de ler alguns poucos versículos de Efésios 4 novamente, para reforçar essa questão. Há um só corpo, Efésios 4, a partir do versículo 4. Há um só corpo, um só espírito,
assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E aí eu pulo para o 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, vocações ministeriais, ministérios que Deus concede aos seus filhos para a edificação do corpo. Você já discerniu qual é a sua vocação? Se você não ouviu a mensagem da semana passada, ela está lá no YouTube, no nosso canal. Esse não é fechado não, esse é aberto. Você vai lá no YouTube, Igreja Batista Orla Sul, e está lá. Veja, cada uma dessas vocações foi apresentada de forma bem detalhada na mensagem passada. E durante a semana, na aplicação dessa mensagem no nosso grupo pequeno, que a gente se reúne às terças-feiras num grupo pequeno online, lá ficou claro que a maior parte das pessoas não conseguiu se identificar com nenhuma dessas vocações. Não conseguiu se ver como um apóstolo, ou como um profeta, ou como um evangelista, ou como um pastor, mestre, não conseguiu. E, portanto, para resolver esse problema, nós vamos apresentar outras vocações, outros dons do Espírito que você pode aplicar na igreja, se o Senhor assim te conceder. Então, se você ainda não encontrou qual é a sua vocação, se você ainda não se identificou com nenhum desses ministérios que foram apresentados, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E vamos ver os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vou esclarecer vocês. Vocês sabem que quando eram pagãos, quando vocês não tinham a Cristo como Senhor de suas vidas, quando vocês viviam correndo atrás do sentido da sua vida no mundo e não em Deus, que é o significado de ser pagão, quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Que ídolos mudos seriam esses? Seriam pequenas estátuas de barro, de porcelana, de madeira, de ferro? Não, não apenas isso. Os ídolos mudos são quaisquer deuses que nós criamos para substituir o verdadeiro Deus. Então, o vazio que a gente sente dentro de nós por não reconhecermos o propósito de Deus para a nossa vida, ele precisa ser preenchido. E nós buscamos preenchê-lo das mais variadas formas possíveis, algumas delas muito boas, trabalho, família, outras nem tanto. Nós já vimos isso. E essas tentativas de substituir Deus são ídolos, porque nos afastam de Deus, porque estão no lugar de Deus. E quando a pessoa não nasceu de novo, quando a pessoa não está buscando a direção de Deus na sua vida, ela acaba indo atrás desses ídolos, porque a necessidade por encontrar o sentido da vida é gigante, é muito, muito, muito grande. Por isso, versículo 3,
Eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios que nós já vimos, né, na semana passada, eu acabei de relembrá-los aqui, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, não é em alguns, é em todos. Versículo 7. A cada um, porém, é dada uma manifestação do Espírito visando o bem comum. Essas manifestações do Espírito não são um fim em si mesmas, elas visam o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vejam, acabamos de ver que há diferentes tipos de dons, diferentes tipos de ministérios, diferentes tipos de atuação, mas o Espírito é o mesmo. E é Deus, o mesmo Deus, o nosso Deus, quem efetua, quem opera tudo em todos. Esses ministérios, já vimos detalhadamente na semana passada. Mas aqui, alguns dons com os quais talvez fique mais fácil de você se identificar, né? Se você não conseguiu se identificar com aqueles ministérios, talvez você se identifique com alguns dons. Então vamos vê-los um por um, com um pouquinho de detalhes. Palavra de sabedoria. Há alguma controvérsia em relação a isso, mas, de uma forma geral, entende-se, nas igrejas evangélicas, que palavra de sabedoria é um dom muito sério e, portanto, um dom que pode ser muito perigoso, em que ele leva uma pessoa a ter uma compreensão acima do normal sobre algo. Não é à toa que foi o dom que Salomão pediu, quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir o que ele quisesse. E o que ele pediu? Dinheiro? Riqueza? Não. A capacidade de curar, de vencer os inimigos? Não. O que Salomão pediu? Sabedoria. Então a palavra de sabedoria é quando você se vê numa situação que está além da sua capacidade, você clama ao Senhor e de repente você sabe o que fazer. E aí você mesmo se questiona, mas como é que eu sei isso? Esse dom é fundamental na nossa vida, mas na igreja principalmente. Esse é o dom que eu peço todo dia a Deus. Todos os dias, ao acordar, a primeira coisa que eu faço, agradecer a Deus por estar vivo, por mais um dia que Ele me concede, e pedir a Deus que me dê sabedoria. Pedir a Deus que o seu Espírito flua através da minha vida, de tal maneira que os frutos da minha carne sejam diminuídos e os frutos do Espírito cresçam. Peço a Deus, então, alguns dons específicos, porque veremos aqui que Paulo nos instrui a buscar com afinco os melhores dons. Eu entendo que para a posição que eu ocupo, para as responsabilidades que tenho, preciso do dom de sabedoria e peço esse dom. O dom seguinte, ele tem ainda mais evidência do que a sabedoria. Portanto, é ainda mais perigoso do que ele. Esse é um dom, o próximo, que pode ser utilizado para manipular pessoas. E, infelizmente, já vi pessoas sendo manipuladas
por outras, quando manifestam esse tal de palavra de conhecimento. Ué, sabedoria e conhecimento não é a mesma coisa? Por isso que eu disse que há alguma controvérsia aqui. Mas, de uma forma geral, entende-se que palavra de conhecimento é aquela revelação. Você está pedindo, você vai pedir oração, e aí a pessoa vira para você e ela, ou no meio da oração, ou ao olhar para você, ela chega para você e diz qual é o verdadeiro problema. A ponto até de você ficar surpreso. Mas como é que essa pessoa sabia isso? E o exemplo que eu dei de manhã, e vou utilizar novamente aqui à noite, porque é um exemplo real, né? Não é um exemplo hipotético, e não aconteceu comigo, aconteceu com outra pessoa, e é um depoimento público, que inclusive está no YouTube. Se você quiser, é só mandar um WhatsApp para a gente, uma mensagem para a gente, e eu mando o link para você. O vocalista dos Raimundos, Rodolfo, eu esqueci de manhã o nome, já esqueci de novo à noite, ele não é membro da igreja, então eu não consigo decorar o nome dele. Se ele fosse membro aqui da nossa família, eu já teria decorado o nome dele. O Rodolfo, num programa, num podcast desses da vida, estava falando sobre um momento mais difícil da vida dele. Logo depois de se converter, abandonar a banda e ser muito criticado por isso, numa entrevista, ele foi levado para uma armadilha e não percebeu. Chegaram para ele e perguntaram, mas você abandonou a banda? Abandonei porque eu me converti, a minha vida mudou. Mas qual o problema de você continuar na banda? Porque eu não concordava com aquelas músicas e tal. Se você quiser saber quais são, tá lá no YouTube, né? Eu não concordava com aquilo. Você renega, então você renega as músicas que você fez? Renego. Você renega 100% as músicas que você fez? 100%. Aí o entrevistador virou para ele, então por que você ainda ganha royalties por elas? Aí ele ficou mal. Aí ele se sentiu muito mal. Saiu dali arrasado. E vocês sabem, o inimigo, nós cremos que existe um inimigo, né, um tentador, um acusador. Ele começou a se sentir acusado de ser hipócrita, de estar sendo hipócrita e de estar dando um mau testemunho do reino de Deus. E aquilo foi fazendo muito mal a ele, e ele começou a pedir a Deus que o ajudasse. O que ele deveria fazer? Ele deveria parar de falar para não envergonhar o evangelho? O que ele deveria fazer? Isso tudo é ele falando, tá, gente? Só estou reproduzindo aqui. E então, ele estava num outro país, clamando ao Senhor, que o Senhor o ajudasse, mostrasse para ele o que ele tinha que fazer. E o pastor daquela igreja disse que era para as pessoas orarem umas pelas outras. E então, eu estou encurtando, tá? Chegou uma pessoa do lado dele, colocou a mão no ombro dele, ele estava com um violão, olhou para o violão e falou, você é músico? Sou. Mas você vive da música? Profissionalmente? Vivo. Porque o que eu estou sentindo do Senhor para você, eu não vou saber reproduzir as palavras exatas, tá? Por favor, assistam o depoimento dele para saberem as palavras exatas. O que eu estou sentindo do Senhor para você é que o Senhor está dizendo que você está tudo bem e que Ele permitiu que aquilo acontecesse contigo para testar seu coração, para que você soubesse onde está o seu coração. Porque Deus sabe onde está o nosso coração, tá? Ele não precisa testar a gente para saber, não. Nós é que não sabemos. E aí Ele nos põe à prova, nos testa para que nós descubramos onde nós estamos. Então, você está bem. Agora você entende que você está bem. Então, segue a tua vida. E foi embora. Cara que ele nunca tinha visto na vida, ele era de outro país, nem sabia que ele era músico, não tinha como ele saber aquelas coisas.
Foi uma palavra de Deus para aquele músico. Isso é a manifestação do dom da palavra de conhecimento. E eu clamo ao Senhor que isso aconteça mais vezes, que isso aconteça no nosso meio. Porque realmente tem vezes que você está tão arrasado, que você precisa que Deus fale com você de alguma forma. É necessário isso. Perfeitamente compreensível. Então já falamos da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, e tem também fé. Ué, mas sem fé é impossível agradar a Deus? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, então se não tivéssemos fé, nem salvos seríamos. Sim, todos temos fé. Só que existe o dom da fé. É uma fé poderosa, é uma fé que você recebe para resolver um problema, para fazer frente a uma situação específica. É aquela fé que remove montanhas. Nem todo mundo tem uma fé como essa, e às vezes você só recebe essa fé numa determinada circunstância para abençoar alguém e pronto, e acabou. E eu citei pela manhã um exemplo que aconteceu comigo, e vou citar novamente agora. Numa outra igreja onde eu servia, ao lado, as pessoas estacionavam o carro numa rua ao lado e ali naquela rua aconteciam muitos furtos de carro. O meu carro mesmo já tinha sido furtado ali. E a gente até dizia brincando, poxa, você tem seguro? Tenho. Você precisa que alguém leve seu carro para você receber o dinheiro do seguro? Então estaciona ali. A gente já pensava assim, o carro do pastor foi roubado, o carro de um outro pastor foi roubado, o meu carro foi roubado. E aí, terminando, né, a celebração da noite, chega um irmão da igreja com o olhão arregalado para mim, Léo, roubaram o meu carro. Aí eu, super empático, né, virei e pensei assim, pô cara, mas você não sabia que não pode estacionar nessa rua? Que aqui o carro vai embora fácil? Cara, você não está entendendo. O carro não era meu. Eu estou desempregado há um tempão, consegui agora um emprego, estou trabalhando numa agência de automóveis. E eu peguei um carro da agência para vir para a igreja. Aí doeu. Aí, alguma coisa aconteceu aqui dentro que eu entrei dentro do problema dele. E ao entrar dentro do problema dele, a tal da empatia, aquilo se moveu dentro de mim e eu fui levado a fazer uma oração com autoridade, fazendo uma declaração de fé, fé que não é o meu normal. E nessa oração, não lembro as palavras exatas, eu declarei que aqueles ladrões sairiam do carro, largariam o carro, que o Senhor os espantasse daquele carro, de alguma forma. Oramos, lá, abracei o meu irmão, voltamos para dentro da igreja, ligar para a polícia, aquelas coisas todas. E essa agência ficava aqui na Rua Real Grandeza. A minha igreja não ficava aqui perto, ficava em outro lugar. Mas a agência dele ficava aqui na Real Grandeza. E na época, o 2º batalhão da PM era aqui ainda. Então ele tinha conhecimento no batalhão. E ele falou para mim, eu vou para casa, eu vou lá no batalhão e vou pedir ajuda para as pessoas que eu conheço de lá. Eu falei, beleza. Depois me avisa. E, gente, foi uma época antes do celular. Tocou o telefone da minha casa de madrugada. O telefone que tocar de madrugada, ou é engano, ou é problema. Ninguém liga para você de madrugada para contar coisa boa. Você já vai para o telefone, né, com o coração a mil. Peguei o telefone, era ele. Léo, tem um negócio para te contar. Eu falei, cara, precisava ser agora? Precisava sim.
Precisava sim. Tá vendo? Eu voltei ao meu normal. Precisava sim. Tô falando para vocês, isso é de Deus, gente, não é de mim, não. Cara, você não acredita no que aconteceu. Conta, né? Fui lá no batalhão, contei para eles a situação, fui para casa, acabaram de me ligar, encontraram o carro. Digo, aleluia, glória a Deus. Caraca, encontraram o carro. E você não sabe como estava o carro. Diga, o carro estava enviesado na rua, encostado no meio-fio, com as portas abertas. Como se as pessoas que estavam dentro do carro tivessem levado algum susto, vissem alguma coisa e abrissem o carro e saíssem correndo do carro, sem nem parar para fechar a porta. Louvado seja o Senhor. O que elas viram eu não sei, eu até nem quero ver. Mas o Senhor fez exatamente o que Ele me inspirou a pedir. Que eles fossem espantados dali e largassem o carro. E largaram o carro do jeito que estava. Nada foi mexido no carro. Eu falei, pô, meu irmão, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso é a manifestação do dom de fé. Esse é um que eu peço a Deus também. E vou dizer para vocês, sem vergonha nenhuma, de que isso nunca mais aconteceu comigo. Nunca mais esse nível da presença de Deus não aconteceu comigo, não. Foi uma única vez. Eu peço que aconteça mais. Eu peço que Deus me use em situações assim. Eu não peço a Deus que essas situações aconteçam, óbvio. Mas se acontecerem, que o Senhor possa me usar nessas situações. Fé. Profecia é aquele ministério de que já falamos, né? Aquela vocação ministerial, de você interpretar a palavra de Deus para a situação da pessoa. Se a pessoa está acomodada, você incomoda ela, e se ela está incomodada, você acomoda ela. Justamente para consolar os que estão sofrendo por meio da palavra e para exortar os que estão ou se desviando do caminho ou fazendo alguma coisa errada, né? Aí você vai lá e exorta a pessoa. Consolar, exortar, edificar. Essa é a profecia. Discernimento de espíritos. Esse é muito importante também. Principalmente numa igreja que tem suas portas abertas para a rua. Porque as pessoas entram e pedem coisas, e afirmam coisas. E você tem que olhar para aquela pessoa e, Senhor, essa pessoa está falando a verdade ou está mentindo? Senhor, o que realmente está por trás disso aí que está sendo falado? E sempre eu fico em oração. Senhor, mostra para mim, revela, me dá o discernimento das motivações, do espírito que está por detrás da pessoa. Não estou falando que todas as pessoas estejam possuídas, não, pelo amor de Deus, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas há espíritos humanos que movem as pessoas e há espíritos sobrenaturais que podem realmente ou influenciar a pessoa ou até mesmo dominar a pessoa. E eu já tive essa situação de ver pessoas passando por isso, sendo possuídas. O que também há muita manipulação, né? Todo mundo conhece aquelas histórias, né, de pessoas que chegam e dizem que estão possuídas por espíritos e, na verdade, não é bem assim. E essa manipulação pode acontecer de parte a parte. Nós sabemos, todos conhecem histórias de ministérios que manipulam pessoas, pessoas que manipulam ministérios. Então, o ser humano é terrível, né? E estamos em época de campanha eleitoral, que a gente mais está vendo é manipulação, mentira e etc. Então, isso é do ser humano. É por isso que alguém
que toma conta do corpo tem que ter realmente esse discernimento, essa capacidade de entender o que está motivando aquela pessoa, o que está acontecendo ali. E ao longo desses meus 30 e poucos anos servindo na igreja, eu vi muita coisa, já vi muita coisa. E eu já vi gente se dizendo possuída por espíritos do mal e não estava coisa nenhuma. Estava querendo atenção, estava querendo ganhar alguma coisa. Já vi pessoas se afirmando possuídas por espíritos e ela realmente acreditava nisso. Era um problema emocional, a pessoa estava emocionalmente desequilibrada. E enquanto orando pela pessoa, veio esse discernimento, essa pessoa não tem um espírito dominando ela. Porque nós acabamos de ler que ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. E aí a gente é ensinado a lidar com essas situações. Né? Você leva a pessoa a pronunciar o nome de Jesus. Se ela pronuncia o nome de Jesus, não tem espírito nenhum ali não, gente. É algum problema emocional. Mas eu também já vi o real, o de verdade. Né? De vai apertar a mão da pessoa, a pessoa esmigalha a tua mão. Uma senhorinha de mais de 70 anos de idade, quando toquei na mulher, a mulher agarrou a minha mão e se eu não clamasse pelo nome de Jesus, ela ia quebrar a minha mão. E quando eu clamei no nome de Jesus, o olho da mulher virou para trás, ficou branco. Isso eu vi, na minha frente. E aí eu entrei no modo automático, comecei a clamar o nome de Jesus e mandar sair em nome de Jesus. Eu vou dizer para vocês, não queira passar por isso não, que é assustador, assustador. E depois que o que tinha lá dentro foi embora, a cor dos olhos, da íris da pessoa mudou. Era um azul muito escuro, fechado, e depois ficou um azul claro, da cor da minha camisa. Não tem como ver um negócio desse. Não existe no mundo natural. Não existe a pessoa mudar de cor de olho de uma hora para outra. Então, há coisas que realmente são sobrenaturais. Não tem explicação no mundo físico. E nessas horas é clamar o nome do Senhor. Contei de manhã uma outra história, mas vou encurtar. Gente, discernimento de espíritos é muito sério e muito necessário nas igrejas. Será que Deus não está querendo levantar você para ser uma pessoa ali da linha de frente, que receba os outros e, olho no olho, seja usado por Deus para já entender o que está acontecendo ali, antes mesmo da pessoa falar? Esse é um dom muito necessário em qualquer igreja. Pense nisso. Variedade de línguas. Variedade de línguas. Vejam, todos nós já ouvimos falar da chamada glossolalia. É o falar na língua dos anjos. E Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele apresenta essa questão. Nós, batistas, cremos na manifestação do poder de Deus. Nós apenas seguimos a orientação de Paulo, no capítulo 14, da primeira carta dele aos Coríntios, em que ele diz que a manifestação desse dom de falar em outras línguas, ela serve para a edificação do indivíduo e não da coletividade. Só vai servir para a edificação da coletividade se tiver uma outra pessoa com o dom de interpretar aquela língua. E então a pessoa está ali, tomada num êxtase, começa a adorar a Deus numa língua que é incompreensível aos seres humanos, mas a pessoa ao lado começa a falar o que aquela pessoa está dizendo. Aí a coletividade é edificada. Mas se apenas 1, 2 ou 3 começam a falar em línguas dos anjos,
essas pessoas estão sendo edificadas. A coletividade não. E Paulo ainda diz mais lá em 1 Coríntios 14. Se passar uma pessoa do lado de fora e ouvir aquilo, ela vai achar que está todo mundo louco lá dentro. Isso não vai edificar ninguém. Por outro lado, quando profetizamos, ou seja, quando interpretamos a palavra de Deus, contextualizamos a palavra de Deus, aí sim, aí a coletividade é edificada. Por isso que nós não somos contra a manifestação do dom de línguas estranhas, de falar línguas dos anjos. Nós apenas limitamos isso ao ambiente particular. Você tem esse dom? Louvado seja Deus. E Paulo ainda diz, você fala em línguas? Eu também falo. Provavelmente mais do que você, mas falo quieto no meu canto. Em público, eu profetizo. Então, nós seguimos essa linha. Não somos contra, apenas entendemos que há momento para cada coisa. Não é isso que Salomão nos ensinou lá em Eclesiastes, que há momento para tudo debaixo do céu? Entendemos que na reunião pública cabe a profecia e não o falar em línguas dos anjos. Mas cremos que vigora ainda, não morreu isso não. É um dom de Deus. E como é um dom de Deus, nós acabamos de ler, não é para todos. Isso é uma outra questão também. Nós não cremos que todos têm que falar em línguas estranhas ou não têm o Espírito Santo. Que o falar em línguas é a prova, o selo de que você tem o Espírito Santo. Nós não cremos dessa maneira. Você pode ser cheio do Espírito Santo, manifestar vários dons, como o da fé, do discernimento de espíritos, de sabedoria, e nunca falar em línguas dos anjos. Poderíamos até desenvolver essa questão muito mais, mas vamos ficar por aqui. Esses dois dons, portanto, costumam, na coletividade, precisam trabalhar juntos. Falar nas línguas dos anjos, línguas estranhas, também assim chamadas, e interpretá-las. Será que algum desses dons é mais importante do que o outro? Aí você continua, ainda em 1 Coríntios 12, na sequência, unidade na diversidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. A todos. Deus quer dar dons a todos. O Espírito é derramado sobre todos, mas não há dons que todos tenham que ter. Nós estamos lendo isso aqui. A cada um de nós é dado determinados dons visando o bem comum. Versículo 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, uma diversidade de membros, mas só um corpo, a unidade do corpo. Por isso que a gente diz, é a unidade na diversidade. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, mais frágeis, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós
são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo. Então Deus sabe tratar cada membro do corpo de uma forma diferente, segundo as suas necessidades, para que haja união no corpo e não divisão. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Nós é que cuidamos uns dos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E no versículo 27, eu diria que a parte mais importante, né, dessa apresentação da unidade na diversidade, vocês são o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós, individualmente, é membro desse corpo. Cada um de nós, cada um de vocês é membro desse corpo. Versículo 28, ora, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos. Então há uma primazia para o apostolado realmente. Em segundo lugar, profetas, os intérpretes da mensagem, os contextualizadores da palavra de Deus. Em terceiro lugar, mestres. Depois, aqueles que realizam milagres. Depois, os que têm dons de curar. Olha aqui, não tinha sido dito antes. Dons de curar. E agora ele cita. Os que têm dons de prestar ajuda. Prestar ajuda. Quem traz uma água para quem está falando beber, está prestando uma ajuda. Os que têm dons de administração. Administração, gente, é um dom. Deus pode capacitar você a ajudar a administrar essa instalação, esse local onde nos reunimos, administrar a forma como nos reunimos. Isso é um dom de Deus. E os que falam diversas línguas. Vejam, ele colocou por último. Ele não está dando realmente, ele não prioriza esse dom. Ele existe, ele tem um valor muito grande para cada um individualmente, mas para a coletividade ele está lá em último lugar. São todos apóstolos? São perguntas retóricas, né? Você já sabe qual é a resposta. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Falam todos em línguas? A resposta é não para as outras, é não para essa também, né? Todos interpretam? Versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Unidade na diversidade. Somos os membros do corpo de Cristo. Os membros. Você, eu. Busque com dedicação, com empenho, com afinco, os melhores dons. Quais são os melhores? Aquele que Deus quer que você execute. Pode ser que você fique pedindo a Deus um dom específico que você acha aquele bacana, que vai ser legal, e Deus te dá outro. É Ele quem dá o dom. É Ele que distribui. A escolha é dele. Mas nada impede que você peça um dom. Mas peça ao Senhor que se manifeste na sua vida, que o Espírito de Deus se manifeste na sua vida com dons do Espírito, dons espirituais. Busque com dedicação. E aí eu lhe pergunto, você está buscando? Eu estou buscando. Eu quero saber se você está buscando também. Porque nós estamos juntos, nós somos um corpo. E cada membro tem que se exercitar. Ou então ele fica atrofiado. O que acontece com um membro que não se exercita? Fica atrofiado. Nós precisamos buscar os dons e exercitá-los. Não encontrou ainda? Olha, ouvi isso tudo aí, continuo não me identificando com nada. Será que não tem mais algum? Tem! Romanos capítulo 12.
para encerrar. Romanos capítulo 12, versículos 4 a 8. Interessante que o capítulo é o mesmo, para facilitar a vida do pregador, para ele decorar, né? É 1 Coríntios 12 e Romanos 12. E Efésios 4, esse é diferente. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Não é a mesma coisa que acabamos de ler na carta dele para os Coríntios? Lógico. Paulo está falando para os romanos agora a mesma coisa que já falou para os coríntios. Ele não se contradiz, porque ele foi inspirado por Deus para falar isso. Só que está falando de uma forma diferente, mais simplificada. Temos diferentes dons, versículo 6, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, já falamos sobre isso, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, servir, gente, servir, sirva. Se é ensinar, né, mestres e pastores, né, ensinar, ensine. Se é dar ânimo, olha, é um dom novo aí. Animar. Aquela pessoa para cima. É aquela pessoa que não tem tempo ruim com aquela pessoa. Eu conheci gente assim. Aliás, a pessoa que me levou a me converter, que me levou a Cristo, era uma pessoa assim. Era uma pessoa que não tinha tempo ruim para o cara. O cara estava sempre sorrindo. Falei, o que esse desgraçado tem que eu não tenho? O que esse cara tem? Eu tenho que descobrir o que esse cara tem. Porque ele estava enfrentando o mesmo inferno que eu, que era o tal do colégio naval, inferno aquilo lá, tá? A gente foi lá agora, recentemente, para comemorar os nossos 40 anos de entrada. Todo mundo ali, chorando. Que lindo, que saudade. Eu pensava assim, caraca, eu sofri muito aqui. Sofri muito aqui. Eu não saí de teimoso. Mas aí ali, naquela coisa horrorosa, aquele cara sempre rindo, dava raiva do cara sempre rindo. E aí aquele cara que estava sempre rindo resolveu ficar puxando papo comigo. Olha só que coisa doida. E eu não podia fazer nada, porque ele era veterano, eu era calouro, eu não sou doido. Tá? Posso ser grosso, mas não sou doido. Aí o cara sentava do meu lado e ficava, como é que está a sua vida? Tá boa não. E o cara ficava falando e puxando papo e tal. E aí começou a apresentar Jesus para mim. Eu cheio de moral, que isso, não existe e tal. Eu achava que eu era ateu. Aí, olha, é uma história longa, vou poupar você dela. O fato é que aquele cara, ele tinha essa coisa de animar os outros. Aquilo é um dom, gente. Um dom fantástico. O dom de dar ânimo. E se você tem esse dom, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, liderança, não estava lá antes também não. Contribuir, animar, liderar, servir, dons que ele não colocou na outra lista. Exerça com zelo, e se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Membros do corpo de Cristo, exercendo cada um o dom que Deus lhe concedeu. Concluindo, o sentido da vida é encontrado quando exercitamos no corpo de Cristo, prioritariamente, preferencialmente, a vocação que Deus nos deu. Você encontrará o sentido da sua vida quando você exercitar o dom que Deus te deu no corpo de Cristo. Mas eu não sei qual é. Busque conhecê-lo, busque com afinco, busque com determinação, com dedicação. E ao encontrar e aplicar o seu chamado, o seu propósito de vida no corpo de Cristo, aí você vai encontrar não apenas o sentido da vida, você vai encontrar felicidade.
uma alegria que não depende das circunstâncias. E é o Senhor quem vai capacitá-lo, tanto nos ministérios quanto nos dons, que vimos aqui, vários deles, e costuma-se, né, dizer que há outros dons, que Paulo não listou. A intenção de Paulo não era relacionar todos os dons. Então Deus, que é extremamente criativo, ele pode se manifestar na sua vida de uma outra forma. Aqui não fala, por exemplo, de dom de culinária, mas há esse dom, né? Poderia ser enquadrado dentro dos dons de serviço. Aí agora a gente vai ficar fazendo listas de dons, né? Esse aqui pertence àquilo, tal, tá vendo? O ser humano já fica sempre inventando moda, né? Busque com dedicação a capacitação de Deus para exercer um ministério ou um dom do Espírito Santo no corpo. Assim você será realizado, feliz e, ao mesmo tempo, o Senhor, o nosso Pai, o autor dos dons, será glorificado.